pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada hoje em databases. Como é que a gente acessa databases usando o Rust? Primeiro, eu vou mostrar para vocês acessar um database Postgres só em SQL, sem você usar ORM, sem nada. Depois eu vou mostrar o uso de um ORM, o Diesel. Existem outros, tá? O Diesel é o que eu uso quando eu preciso usar alguma coisa que eu acho necessário usar ORM. E ele, apesar de ser um pouco complexo, ele facilita um pouco as coisas. As migrations funcionam direitinho e ele reduz um pouco a complexidade de usar um ORM. Mas ORM é sempre um problema, porque ele oculta a verdadeira funcionalidade do database. Mas a decisão é sua, tá bom? Vamos ver a aula agora. Só uma coisa que eu quero falar para vocês. Vocês leram o PDF da aula? Tentaram fazer os exercícios? O vídeo é só para ajudar a explicar o que está no PDF. A aula mesmo está no PDF, tá? Para, vai ler o PDF da aula, assiste o vídeo, depois lê de novo, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos ver o acesso a banco de dados no Rust. Primeiro, vamos ver como é que a gente acessa um banco de dados Postgres sem ORM, tá? Object Relational Mapper. É um projeto simples. Eu tenho os dois aqui no exemplo da aula. A primeira coisa que a gente precisa é ter um Postgres. E eu fiz aqui um comando docker run, que ele já sobe um container Docker e já mapeia um arquivo SQL para gerar um database lá dentro, tá? Esse init SQL aqui. Esse init SQL cria uma tabela e insere registros, tá? Tem até alguns testes aqui que eu rodei, deixa eu deletar os registros. Pronto, tá lá, tá vazio. Esse é o skill SQL. Essa é a melhor maneira de você lidar com banco de dados. Isso aqui é um comando DDL, Data Definition Language. Ele não deve estar dentro do seu código, ele deve estar fora, tá? Nesse exemplo, eu também botei dentro do código, para te mostrar que é possível. Mas o melhor é você tira o DDL de dentro do seu código, deixa só o DML. Muito bem. O cargo Toml está aqui. Eu tenho a dependência do Postgres aqui. Como eu sei qual é o banco de dados qual é a biblioteca que eu vou usar? Bom, muito simples. Vamos ver aqui, ó. Eu venho aqui no crates.io. Crates, C-R-A-T-E-S.io. E pesquiso aqui, porra, eu quero acessar o Postgres. Postgres. Tá lá, Postgres V919. É esse cara aqui, ó. Aqui já tem até, ó, se eu quiser usar o cargo direto para adicionar, ou se eu quiser copiar isso aqui e colar dentro do meu cargo tomo, como já está aqui. Tá? Então, já temos tudo aqui. O comando docker, já subiu, o container está rodando, está lá, com o banco de dados. Eu posso trabalhar o meu exemplo aqui. Esse exemplo, ele vai criar a tabela se ela não existir, dar um insert nela e listar todas as linhas que ele encontrar lá dentro. Antes de eu explicar o código, vamos rodar. Cargo run. Pronto. João da Silva. Vamos lá no Skirrel. Vamos dar um refresh nesse item aqui, ó. Tá lá. João da Silva tá lá, foi criado. Muito bem. Como é que eu inseri coisas aqui? Primeiro, eu preciso do Postgres. Postgres Client, tá? No TLS e erro. Vou explicar o que são esses modos. Erro é o erro do Postgres. Client é o cliente que permite acessar, estabelecer uma conexão com Postgres. E o NoTLS é porque eu não quero conexão segura. Não vou usar SSL, por exemplo. Tá? Se você for usar isso, tem que botar um certificado e você não vai usar o NoTLS. A função main retorna um result, pode ser nada ou pode ser erro. Então eu vou usar a interrogaçãozinha aqui. Se der um erro, a própria main já retorna qual foi o erro.
Poderia botar um unwrap? Poderia, mas não é a melhor solução para isso, né? Então tá aqui, ó. Let multi cliente. Isso aqui vai ser uma referência mutável, vai ser uma- um, um cliente mutável, tá? Baseado na conexão. Estou passando tudo aqui direto, ó. É uma boa prática? Não, claro que não. Bota em variável de ambiente. Mas para essa demonstração funciona. No exemplo que a gente vai usar ORM com o diesel, eu estou usando variável de ambiente. Eu mostro para você como é que é. Se tudo der certo, eu tenho aqui cliente e posso executar uma query em cima dele. Se não, retorno o erro para quem chamou. Aí aqui eu estou passando, execute, qual é o SQL que eu quero e qual é a lista de parâmetros de consulta. No caso, não tem nenhum parâmetro aqui. Create table if not existe pessoa. Tá lá. Mais uma vez, eu estou executando um DDL, Data Definition Language, dentro de um código. Isso é errado, não faça isso. Você pode acabar deletando um banco de dados, uma tabela, sem querer. Tá? Sempre deixe Data Definition Language por fora, nunca dentro do seu código. Mas se precisar, está aqui. Aí eu insiro um dado na tabela. Cliente execute o SQL e aqui eu estou usando um parâmetro, ó, cifrão 1, tá? Usei um placeholder aqui e aqui eu boto uma referência para um slice e a referência do que eu quero inserir, que é esse aqui, ó. Se tivesse mais parâmetros, eu colocaria mais elementos nesse array aqui, nesse slice aqui. Então pronto, aqui eu estou inserindo uma pessoa lá dentro. E o nome é João da Silva. Como é que eu consulto dados da tabela? Muito simples. Está aqui, Client Query. Query também tem possibilidade de colocar parâmetros. Select, ID, nome foram pessoas. Pronto. E aí é só dar um for linha em linhas encontradas. E vamos lá, ó, linha get, número do campo. 0, 1, 2, conforme a quantidade de campos e a ordem deles que você tem. E print line, que vai resultar nisso aqui. Pronto. Com isso, você cria um banco de dados. Melhores práticas. Nunca bota SQL dentro do seu código, tá? Nunca faça isso. Coloque esse SQL num arquivo de parâmetros, um arquivo TOML, um arquivo properties, o que você achar melhor, tá? Já está desacoplando um pouco. Outra maneira de desacoplar, o código que acessa o banco de dados, que executa isso, tem que ser separado do código funcional. Para que você, se você precisar mexer alguma coisa, não mexa no código inteiro. Então é possível desacoplar isso. Mas com esse exemplozinho aqui, você faz delete, update, né? Tudo bonitinho. Claro que sem usar ORM, você está mais dependente do seu banco de dados. E como é que funciona a ORM? Muito bem, vamos ver. Tá aqui, eu tenho um projeto que usa ORM, usa o Diesel, tá? O Diesel, ele é um framework muito completo, ele tem até migrations. Migration é um tipo de operação que a gente executa para criar um banco ou para deletar um banco. Tá? E a gente pode versionar nossas migrations. Então a gente pode ter uma série de migrations, retroceder o banco até um momento no tempo ou avançar o banco até um momento no tempo. É uma maneira de versionar o nosso banco de dados. Tá? E o Diesel tem um cliente, que é o Diesel CLI. Então a primeira coisa que eu recomendo, vocês, se vão usar o Diesel, é instalar o Diesel CLI. Tá? Primeiro, você tem que fazer esse update aqui, instalar essas dependências, depois você instala o Diesel CLI com cargo, passando qual é o tipo de banco que você quer. Só quero Postgres. Então tá bom. Segunda coisa para um projeto cargo, né? Vamos entender aqui um projeto cargo. Eu tenho um arquivo, além do TOML, né? Tá aqui o TOML. Eu tenho um arquivo .env. E ele tem lá
uma variável de ambiente, database URL. E aqui está a conexão com o meu banco de dados. Isso não é uma variável de ambiente, é sim. .env vai ser carregada por esse cara aqui, ó, o .env. Eu estou usando o .env para ler o arquivo e gerar as variáveis de ambiente. Se a variável de ambiente já existir, não precisa fazer isso. Tá? Produção, normalmente, a gente já deixa as variáveis de ambiente pré-criadas. Então, está aqui o meu tomo. Eu estou usando o diesel, tá? A versão do diesel. Mais uma vez, como é que eu sei a versão? Vai no crates.io. A feature, ou seja, qual é o banco de dados que eu quero. E estou usando o .env aqui. Só isso. A estrutura de pastas tem que ser assim, ó. No seu projeto, cargo toml, o .env, os dois no mesmo nível, a pasta migrations, se você for usar migrations, e a pasta source. Aí você tem dentro do source o main e o esquema, que eu já vou falar sobre ele. O migrations, ele tem sempre assim, essa estrutura aqui, ó. Data, numeração e o nome da migration. E tem um SQL para up e um SQL para down. Up, subir o banco. Down, deletar o banco. Então tá aí. O arquivo de migration, ele pode ser gerado. Vamos supor, você não tem nada lá, tá? Então você quer criar. Cria uma migration assim, diesel migration generate. E dá um nome. Aí ele vai criar uma pasta migrations, com esse teu nome aqui, e dois SQLs vazios, up e down. Aí você edita os SQLs, tá? O up e o down. Esse padrão que eu fiz aqui não é o melhor padrão, tá? Dá um drop table if exist. Bota assim, create table if not exists. É melhor, tá? Isso aqui é meio radical, porque você está fazendo app, você não está deletando nada. A não ser que você realmente queira esvaziar a tabela quando for rodar o app. É possível. E o down é simplesmente drop naquela tabela e acabou. Poderia criar o banco, deletar o banco, poderia fazer um monte de coisas aqui. Para rodar uma migration, é só dar diesel migration run. Ele vai rodar a última migration que está lá. Tranquilo? Muito bem. E ele vai criar uma tabela diesel schema migrations, onde ele vai versionar as migrations que ele já rodou. Bom, acabou. Esse arquivo esquema RS, que está aqui no source, ó, esse arquivo é gerado pelo Diesel. Ele contém a definição do esquema do seu banco de dados para o Diesel, de acordo com a última migração feita. Ele não é para você acessar a tabela pessoas. Ele é a definição do banco. Como é que eu gero isso? Você não escreve isso, você gera. Diesel, print esquema, redireciona para source esquema RS. Supondo que você já gerou o banco com a migration, eu não vou gerar o banco porque eu já tenho ele aqui, ó, no Skirl. Minhas colunas já estão geradas aqui, tá? Com tudo ali, ó, primary key. Então tem um cara lá, porque eu rodei o anterior, né? Vou deixar esse cara aí. Mas se você rodou as migrations, você pode chegar e rodar diesel, print esquema, jogando em source esquema RS. Ele vai gerar para você esse arquivinho de esquema, bonitinho. Com isso, teu esquema já está gerado. É muito importante que o esquema esteja de acordo com as migrations. Tá? Isso é suficiente para acessar? Ainda não. Existe uma outra coisa que é o model, tá? Que é esse arquivo aqui. E esse você tem que fazer na mão. Tá? Aqui eu tenho o model, eu estou usando, ó, o esquema pessoas, que é esse cara aqui, ó. Estou usando pessoas, tá? Algumas coisas do diesel que eu preciso usar aqui e dois traits que eu preciso, queryable e insertable. Vamos entender isso. O models RS é o que você vai usar, é o que você vai instanciar e vai usar para acessar o banco baseado no esquema. Você não usa o esquema, você usa o models.
Então eu tenho que ter uma struct para cada tabela, teoricamente, né? Por que eu tenho duas structs aqui, ó? Pessoa e nova pessoa? Boa pergunta, né? E tem mais. A struct pessoa, ela é queryable. A struct nova pessoa, ela é insertable. Então eu tenho duas structs. Uma para query e uma para insert. Por que isso? Porque o meu campo ID é serial. Então, quando eu vou inserir uma pessoa, eu não passo o ID. Por isso que a nova pessoa não tem o ID. É só por isso. Ok, então já criamos o nosso models. E agora, o que a gente faz? Vamos aqui no código. O cargo tomo nós já vimos, então eu uso esquema, módulo. Tem dois módulos que eu estou criando aqui, ó, esquema e módulos. Estou criando dois módulos baseado nesses dois arquivos aqui, ó. Mod esquema, mod models, tá? Então eu estou usando create models. Create por quê? Porque é desse projeto. Models é esse cara que eu criei aqui. Então ele vai importar de models nova pessoa e pessoa, que são as structs que eu vou usar. E de esquema ele vai importar pessoas DSL asterisco, que é uma coisa gerada para mim pelo Diesel. Bom, vamos lá. Como é que funciona o código? Cria uma variável mutável para representar a conexão. Aí tem uma função aqui que eu uso para estabelecer a conexão. Repara que aqui eu resolvi não usar o retorna result. Então eu tenho que tratar o erro, porque senão vai explodir na cara do usuário. Tá? Isso foi uma opção minha. Eu poderia ter colocado retornando result e usar a interrogação, que é uma maneira interessante de usar. Mas eu quis fazer assim para mostrar como é que é. Vou inserir uma nova pessoa. Maria é igual a nova pessoa. Não é igual a pessoa, porque eu não estou passando o ID. Então, tem que ter exatamente os campos necessários aqui. Então, Maria é do tipo nova pessoa. Diesel insert into, o nome da tabela que eu quero inserir, onde estão os valores, a struct de insertable, né, com trait insertable, e a referência mutável para conexão. Tem que ser uma referência mutável. E aqui eu estou dando um expect. Se der um erro nisso aqui, ele vai retornar essa mensagem de erro e vai sair. Com isso, eu tenho como informar que aconteceu um erro sem retornar result. E aqui eu estou consultando a tabela. Aqui eu inseri um registro e aqui eu estou consultando. Ó. Resultado igual a pessoas, que é o nome da tabela, load, qual é, aqui é um genérico, né? Eu tenho que passar qual é o tipo, é struct pessoa, a referência é mutável para conexão. Se ele conseguir carregar, bem. Se não conseguir, vai dar esse expect aqui, ó. E aí eu vou navegar, for P em resultado, o print line aqui. E aqui eu posso usar o nome dos campos, ó, PID e PNome, porque P vai ser o quê? Uma instância de pessoa. Fica bem mais fácil do que usar o número do campo. E aqui a gente usa o diesel, tá? Para rodar cargo run. Tá lá. O João da Silva, que já existia lá, e a Maria das Couves, que eu acabei de inserir, tá? Que é essa aqui. Então, os passos são diferentes. É mais complexo usar o diesel. Você tem que gerenciar as migrations, você tem que gerar o esquema a partir do banco, você tem que definir o seu modo e ele tem que estar de acordo com o seu esquema. É muito importante que o esquema está aqui. O models tem que estar de acordo com o esquema. E a gente não está usando aqui relacionamento, tá? One-to-one, many-to-one, esse tipo de coisa. Mas pode usar. Complica um pouco mais. Mas a base de usar um banco de dados com ORM é essa. Dá uma olhada no PDF, tenta fazer os exercícios e vamos em frente.